Eu consigo analisar uma série de coisas dentro do livro chamado Bíblia, que as pessoas que são bachareladas em teologia bíblica não conseguem assimilar. Isso porque são cegos por Satanás. Satanás conseguiu cegar as pessoas e as pessoas, de forma cega, não conseguem enxergar que dentro do livro chamado Bíblia contém absurdos. Observa, Juízes capítulo 15 e versículo 4. E foi Sansão e tomou 300 raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a sega do trigo e as vinhas com os olivais. Aonde? Como? Nunca um homem conseguir pegar 300 raposas, trelar uma no rabo da outra e colocar um tição de fogo no meio das duas e queimou a seara dos filisteus, os trigos dos filisteus e etc. Isso é uma mentira absoluta, absurda, o cúmulo dos cúmulos. Mas o povo acredita que a Bíblia, pingo e vírgula, é tudo verdadeiro. A mesma coisa, segundo essa Bíblia, Elias fugindo de Jezabel, primeiro diz que ele mata 450 profetas, que é uma outra mentira inventada, é o cúmulo dos cúmulos, essa história, tá? E depois ele foge de uma mulher por nome Jezabel e vai lá para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, aí ele ficou um longo tempo sem comer, e aí que o Deus da Bíblia manda um côvado, que é um carniceiro, é um urubu, levar alimento, comida para o profeta na caverna. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Primeiro, que alimento leva um côvado no bico ou nos pés. Gente, o povo é cego, o povo não enxerga que essa Bíblia tem coisas e coisas absurdas. O povo precisa acordar. A Igreja Católica, que matava, queimava, enforcava os profetas, faz chacota, faz palhaçada com o povo, e o povo acredita que ela é a primeira igreja, é a primeira igreja mesmo que inventaram. Observa que se você pegar o Apocalipse, lá tem igreja de Laodiceia, igreja de Sardo, igreja de Filadélfia, as 7 igrejas da Ásia. Mas Yahweh mandou fazer igreja? Não. Fizeram porque o povo é contra a verdade. Observa que o povo, quando saiu do Egito, chegou no deserto, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. E disseram que aquele bezerro de ouro é que tinha tirado eles do Egito. O povo é obstinado a fazerem coisas erradas contra o nosso pai Yahweh. O povo é cego, o povo é ridículo, e até hoje leva em frente o engano de Satanás. Aí você pega Atos capítulo 4, Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo, que criou todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Então, como será que ele mandou fazer igreja se ele não habita em igreja, não habita em templos feitos por mão de homens? Lógico que não. Mas como era no passado,
O tempo passado, o tempo primitivo, o povo fazia as homilias. O que era isso? As pessoas que serviam a Yahweh, eles se ajuntavam nas casas uns dos outros para se conversar, para se ter um diálogo, né? Eles dialogavam entre si sobre as coisas de Yahweh, mas não tinha rituais de cultos, não, isso inventaram, isso é ritual satânico, né? As pessoas dizem assim, eu vou orar. Quando você diz eu vou orar, você diz assim, eu vou prestar reverência a Horus, que a palavra orar vem de Horus. O povo está cego, as pessoas estão cegas, acreditando num livro feito pela Igreja Católica que matava, queimava e enforcava os profetas da antiguidade. O povo precisa acordar para a realidade. Agora, lógico, é como eu já disse, o homem que vai pescar, para ele pegar o peixe, ele vai ter que colocar isca nos anzóis, né? Então eles pegaram um pouco dos pergaminhos originais, um poucos que eles deixaram, porque a maioria queimaram, e utilizaram para fazer o livro chamado Bíblia. Porém, o que eles colocaram dentro do livro, eles colocaram manipulado. Parte de trás para frente, de frente para trás, enganou o povo. Observa Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto. Mas por que a Igreja Católica é lotada de ídolos, lotadas de imagem, se a Bíblia que eles utilizam fala para não fazer? Porque eles são rebeldes. Eles se levantaram contra a verdade, contra o nosso Pai que nos deu o fôlego de vida e fez uma montagem de um sistema aqui, colocando o povo na contramão da realidade. A população está sofrendo porque está seguindo os rituais satânicos da Igreja Católica e das demais entidades religiosas. Nós não temos rituais de igreja, nós não temos igrejas, nós não temos religiões. Observa Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templo feito por mão de homem. Lá está escrito, Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens. Vocês têm que acordar, vocês têm que parar para refletir, que as pessoas têm que se colocar na posição de servir a Yahweh, reverenciando Ele, respeitando o seu semelhante. Os homens e as mulheres têm que aprenderem a viver uma vida com Yahweh, andando com as suas próprias pernas, sem depender de igreja, de templos religiosos, que são rituais satânicos. Satanás, em cada lugar, ele trabalha de uma forma. No maometismo, ele trabalha de um jeito, no budismo, de outro, no judaísmo, de outro, na macumbaria, de outro, na igreja católica, de outro, mas ele é o reino dele, é o sistema dele, enrolando o povo, enganando o povo e deixando o povo embaraçado. Aí uma Assembleia de Deus diz que ela é verdadeira porque ela serve ao Deus e o Jesus. E é contra a Cristã do Brasil, que também diz que é verdadeira, servindo o mesmo Deus e Jesus. Contra a Igreja Católica, que também diz que é verdadeira, servindo o mesmo Deus e Jesus. O macumbeiro diz que ele está certo, servindo o mesmo Deus e Jesus, fazendo os guias, os demônios descer lá no nome de Deus e Jesus, porque Deus e Jesus é demônio. O nome do nosso Pai eles tiraram das Escrituras, o nome do Messias eles tiraram das Escrituras, o nome dos profetas eles tiraram da Escritura, porque o nome dos profetas tinha vínculo com a verdade, com o Ser Supremo que nos criou. Implantaram vários nomes satânicos, enganou a população está enganada. Acorda a população enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo.